Meu nome é Ana Paula, e esta história começa no dia em que percebi que não estava mais morando sozinha no meu próprio apartamento. Meus pais estavam entrando há meses, reorganizando minhas coisas, verificando minha geladeira, deixando minha irmã dormir na minha cama, sempre insistindo que era para minha segurança, sempre fingindo que era amor. Eu tentei conversar, tentei impor limites, até troquei as fechaduras, mas nada me preparou para o momento em que eles cruzaram uma linha que eu nunca poderia descruzar. Então, eu me mudei sem avisá-los. Desapareci, e à reviravolta, eles entraram em pânico tão profundamente que o que aconteceu em seguida envolveu um novo inquilino, uma ligação para o 190 e policiais exigindo explicações que nenhum de nós estava pronto para dar. Antes de contar tudo, diga-me, você já sentiu que as pessoas que diziam te amar mais eram também as que mais invadiam sua vida? E enquanto você ouve agora, de onde você está assistindo e que horas são para você? E se você realmente quer entender por que eu eventualmente desapareci da minha própria vida, você tem que voltar comigo? Voltar para os anos em que privacidade era um conceito estrangeiro e limites eram algo que existia apenas em outras famílias. Dos 13 aos 17 anos, a porta do meu quarto poderia muito bem ser de vidro. Minha mãe tinha o hábito de entrar sem bater, movendo-se pelo meu espaço como se fosse simplesmente uma extensão do dela. Ela lia meus diários para ter certeza de que eu não estava escondendo nada perigoso. Sacudia minha mochila para inspecionar cada pasta, cada pedaço de papel, cada bilhete trocado entre amigos, e regularmente rolava meu telefone sob o pretexto de vigilância parental. Se eu quisesse estudar na biblioteca com colegas, ela insistia que eu ficasse em casa onde ela pudesse me ver, chamando de trabalhar em casa, antes que trabalhar em casa fosse uma coisa. Mesmo que tudo o que eu quisesse fosse sentar em uma mesa redonda com amigos, como uma adolescente normal, meu pai, mais quieto, mas não menos intrusivo, instalou um aplicativo de rastreamento de localização no meu telefone, dizendo que era apenas para emergências, mas emergências de alguma forma incluíam todas as vezes que eu ia de bicicleta ao parque, visitava um amigo ou ficava 10 minutos a mais na escola, só para ter certeza de que você está segura, ele dizia, apontando orgulhosamente para o ponto em movimento na tela dele, como se eu fosse um pacote de entrega a caminho. Quando eu tinha 15 anos, tive meu primeiro namorado, um garoto doce e nervoso chamado Lucas, que sempre cheirava levemente a chiclete de menta. Nós trocávamos mensagens tímidas sobre lição de casa e planos de fim de semana, nada remotamente escandaloso. Mas uma noite, deixei meu telefone carregando na bancada da cozinha, e minha mãe o pegou. Ela leu todas as conversas, cada emoji, cada piada sem graça. Então, durante o jantar, ela encenou as mensagens dramaticamente, rindo até chorar enquanto meu pai ria e minha irmã mais nova, Bia, fungava tão alto que leite saiu pelo nariz dela. Lembro-me de estar sentada ali, as bochechas queimando, querendo desaparecer debaixo da mesa, porque algo terno e privado havia sido transformado em uma esquete de comédia para entretenimento familiar. Lucas terminou comigo uma semana depois, dizendo que minha mãe o assustava. Não o culpei. Bia, enquanto isso, viveu uma infância completamente diferente. Enquanto minhas gavetas eram inspecionadas, o quarto dela era uma zona proibida, enquanto minha atividade online era monitorada, ela ficava jogando com amigos até às 3 da manhã, sem uma única consequência. Quando ela matava a aula, mamãe dizia que ela estava passando por uma fase. Quando eu perdia uma tarefa, mamãe me deixava de castigo por 2 semanas para eu aprender disciplina. Bia não podia fazer nada de errado. Eu podia fazer muito pouco certo. Não era que ela fosse uma pessoa má, ela apenas cresceu acreditando que o mundo, incluindo eu, deveria se curvar ao seu conforto, e nossos pais reforçaram essa crença todos os dias. Um dos momentos mais humilhantes da minha adolescência aconteceu durante uma festa do pijama na casa da minha amiga Gabriela. Os pais de Gabriela me receberam calorosamente, ofereceram lanches e nos deixaram escolher filmes. Parecia um vislumbre de um tipo diferente de família, uma que confiava em seus filhos, mas às 21h30, minha mãe tocou a campainha, não para me buscar, não por causa de uma emergência, mas para ter certeza de que a casa estava limpa e segura. Ela entrou direto no quarto de Gabriela, levantou os cantos do colchão para verificar se havia ácaros,
Abriu gavetas, cheirou um travesseiro e interrogou a mãe de Gabriela sobre supervisão, horários e senhas de Wi-Fi. Eu queria derreter no tapete. Gabriela nunca mais me convidou. No momento em que me formei no ensino médio, eu estava exausta de ser observada, seguida e corrigida. Sonhava em cursar a faculdade na costa oposta, Salvador, Porto Alegre, qualquer lugar onde oceanos ou montanhas pudessem me proteger da intrusão constante. Mas a vida, como muitas vezes acontece, tornou a escolha prática mais fácil do que a emocional. Bolsas de estudo, perspectivas de emprego, e minha área de estudo apontavam para Belo Horizonte, e as melhores oportunidades não estavam nem em Ouro Preto ou Tiradentes. Estavam em Belo Horizonte, a uma curta distância do subúrbio onde cresci sob o microscópio dos meus pais. Mudar-me completamente parecia impossível financeiramente. Então eu me comprometi. Mudei-me 30 minutos para o sul, para a cidade, dizendo a mim mesma que a idade adulta sozinha me daria o espaço que eu ansiava desde a infância. Acreditei que, uma vez que eu pagasse meu próprio aluguel, cozinhasse minhas próprias refeições e fechasse a porta do meu próprio apartamento, as regras não escritas da independência brasileira assumiriam o controle. Pais, eu dizia a mim mesma, não aparecem sem serem convidados nas casas de seus filhos adultos, eles não verificam suas geladeiras, nem reorganizam suas roupas, nem distribuem chaves reservas como brindes de festa. Eu realmente pensei que ter 29 anos, ser financeiramente independente e morar sozinha em Belo Horizonte seria o suficiente para estabelecer um limite que minha família nunca havia respeitado, mas que certamente respeitaria agora. Eu estava errada. As sementes de tudo o que eventualmente aconteceria, as invasões, a privacidade roubada, o pânico, a polícia foram plantadas muito antes de eu assinar aquele primeiro contrato. Eu só não sabia disso ainda. A primeira intrusão ocorreu quando acordei em uma tranquila manhã de domingo, com um som que não pertencia ao meu apartamento, o chiado agudo do óleo, atingindo uma panela quente, seguido pelo raspar rítmico de uma colher de pau contra o metal. Por um momento, meio enterrada sob meus cobertores, pensei que eram os resquícios de um sonho, mas então veio o cheiro inconfundível de cebola dourando, alho chiando e algo espesso e saboroso borbulhando em fogo baixo. Eu me sentei abruptamente, o coração afundando com uma familiaridade que eu não queria reconhecer. As únicas pessoas que cozinhavam assim, as únicas pessoas que cozinhavam no meu apartamento, eram as que não deveriam estar nem perto dele. Eu balancei as pernas para fora da cama e caminhei para o corredor, ainda sonolenta, meu cabelo emaranhado e meu moletom meio aberto. No momento em que entrei na sala de estar, a cena diante de mim tirou o ar dos meus pulmões. Minha mãe, Carmen, estava na minha cozinha usando um de seus aventais floridos, mexendo uma panela de ensopado de carne como se tivesse acordado ali, como se fosse um domingo de manhã normal, em uma casa que ela possuía. Meu pai estava relaxando no meu sofá, com as pernas cruzadas, controle remoto da TV na mão, usando o mesmo par de chinelos marrons que ele sempre usava em casa. Exceto que esta não era a casa deles, era a minha. Ou assim eu pensava. Bom dia, querida, minha mãe disse sem se virar, como se eu estivesse atrasada para minha própria cozinha. Imaginei que você dormiria até tarde. Você sempre fica acordada até muito tarde nos fins de semana. Pisquei, lutando para encontrar minha voz. Mãe. Pai. Como? Como vocês entraram aqui? Minha mãe finalmente me encarou. As sobrancelhas levantadas como se a resposta fosse óbvia, ela enfiou a mão no bolso do avental e balançou uma pequena chave prateada entre 2 dedos. Chave de emergência, ela disse levemente. Só para olhar. Meu pai riu da piada dela, ajeitando-se mais fundo nas almofadas do sofá. Eu não ri. A chave balançava suavemente, refletindo faixas de luz solar matinal em sua borda, e algo dentro de mim se contorceu. Eu a havia dado a ela meses atrás, relutantemente, mas obedientemente, porque ela insistia que toda filha responsável fornecia-uma caso algo acontecesse. Eu havia imaginado situações como desmaiar no chuveiro, perder a consciência ou, sei lá, um vazamento de gás, emergências de verdade. Não, mãe. Eu disse lentamente. Uma chave de emergência é para emergências. Você não pode simplesmente entrar quando quiser.
Não seja dramática, ela respondeu, voltando para a panela. Sua geladeira estava vazia, exceto por aquelas saladinhas tristes. Ninguém pode viver só de salada. As pessoas precisam de comida de verdade, ela disse. Comida de verdade, como se fosse uma obrigação moral que ela havia jurado cumprir. Abri minha geladeira incrédula. Alguns dos meus recipientes haviam sido empurrados para trás. No lugar deles estavam potes de vidro de seus picles caseiros, recipientes plásticos de sobras, caldo de carne, cenouras, batatas, aipo, todos os ingredientes que ela considerava essenciais para alguém que trabalha demais para cuidar de si mesma. Antes que eu pudesse protestar, ela começou a reorganizar as coisas com a eficiência de alguém, organizando sua própria cozinha, movendo meus pratos para outro armário, empilhando minhas canecas de forma diferente, jogando fora as refeições congeladas que eu havia comprado em promoção. Estes estão cheios de produtos químicos, ela murmurou. Por que gastar dinheiro com veneno? Meu pai interveio sem tirar os olhos da TV. Sua mãe está apenas tentando ajudar. Dirigimos até aqui para ter certeza de que você está bem. O bairro parece um pouco perigoso. Meu bairro está bem? Eu disse um pouco bruscamente. Mamãe se virou, me dando o tipo de olhar que me fazia sentir como se tivesse 12 anos novamente. Que tipo de filha fala com a própria mãe como se ela fosse uma estranha? Viemos porque nos importamos. Ela enfatizou a última palavra como se isso invalidasse todo o resto. Tentei me acalmar. Eu só quero que você mande mensagem antes da próxima vez. Ou ligue. É só isso, ela estalou a língua. Mensagem. Ligar para quê? Esta é sua casa. Mas você ainda é minha filha. Se eu vejo que minha filha não está comendo direito ou dormindo direito, devo ignorar isso. Antes que eu pudesse responder, ela levantou a tampa da panela e mexeu. Prove isso. Está quase pronto. Eu não provei. Não conseguia. Minha mente estava a mil. Quantas vezes eles já tinham feito isso antes de hoje? Quantas manhãs eles estiveram aqui enquanto eu estava no trabalho? Eles abriram gavetas, leram correspondências, me viram dormir, as perguntas se acumulavam, pesadas e sufocantes. Mas minha mãe, alheia ou relutante em ver meu desconforto, enxugou as mãos no avental, caminhou até a bancada e colocou um pequeno chaveiro ao lado da minha fruteira, um anel segurando 2 chaves adicionais que eu nunca tinha visto. Aqui, ela disse casualmente. Aqui está a chave do portão e a chave da caixa de correio, para ser conveniente. Para tornar o que conveniente? Perguntei. Minha voz mal acima de um sussurro. Para que da próxima vez não tenhamos que te incomodar, ela disse, sorrindo como se tivesse me presenteado com algo precioso. Fiquei ali parada, querendo resistir, exigir meu espaço, insistir que isso não estava certo. Mas anos de condicionamento puxavam como fios invisíveis, e tudo o que consegui foi um aceno rígido. Mãe beijou minha bochecha antes de sair. Pai acenou da porta, e seus passos sumiram pelo corredor. Olhei para o novo chaveiro na minha bancada como uma luz de aviso que eu estava com muito medo de reconhecer. Uma parte de mim já sabia que esta não seria a última vez, mas em vez de lidar com o medo que se enrolava no meu estômago, disse a mim mesma a mesma mentira que eu havia repetido desde a infância. Talvez eu esteja exagerando. Talvez isso seja normal. Talvez isso seja apenas família. E por enquanto, essa mentira era mais fácil do que encarar a verdade. 2 dias. Fiquei fora por exatamente 48 horas em uma curta viagem de trabalho para Ouro Preto, reuniões, uma conferência, um jantar de networking, e durante todo o tempo, eu me permiti acreditar que talvez as coisas estivessem se acalmando. Meus pais não mencionaram vir novamente, e eu ingenuamente presumi que a conversa sobre limites, por mais tênue que fosse, havia ficado em algum lugar na mente da minha mãe. Quando destranquei a porta do meu apartamento naquela noite de quinta-feira, com a mala rolando atrás de mim, esperava o silêncio familiar, o leve cheiro de lavanda do meu difusor, a sensação de alívio que vinha de entrar em um espaço que deveria ser meu. Em vez disso, entrei no caos inconfundível da presença de outra pessoa. A primeira coisa que notei foi minha cama. O edredom estava amassado, empurrado para a ponta do colchão, e os travesseiros estavam amassados em 2 formas distintas. Meus lençóis tinham impressões que eu não deixei.
evidências de alguém que havia dormido ali recentemente, confortavelmente, sem permissão. Fiquei congelada na porta do meu quarto, minha mente tentando criar desculpas mais rápido do que meus olhos podiam absorver a verdade. Talvez o colchão estivesse se ajeitando de forma estranha, talvez eu tenha esquecido de arrumar a cama antes de sair, mas sou meticulosa, nunca me esqueço. E a indentação no lado direito da cama era inegavelmente fresca. O cheiro veio em seguida, uma mistura de ketchup, batatas fritas frias e hambúrgueres baratos de fast food. Entrei na cozinha para encontrar 3 recipientes gordurosos empilhados desorganizadamente na bancada, guardanapos amassados e jogados por perto, um refrigerante pela metade suando ao lado da pia. Minha lixeira transbordava com embalagens amassadas que não eram minhas. Parecia que alguém havia dado uma festa noturna na minha ausência. Exceto que não havia festa ali, apenas prepotência. Meu estômago apertou enquanto eu me movia em direção à minha escrivaninha. Meu laptop, que eu sempre deixava centralizado, estava deslocado para o lado, angulado de forma estranha, como se alguém o tivesse empurrado para abrir espaço para os cotovelos. A tela, normalmente desligada, estava fracamente brilhando. Um sinal de que havia sido aberta e fechada há pouco tempo. Verifiquei o histórico do navegador. Mesmo com medo de saber, vídeos do YouTube, pesquisas aleatórias no Google, algumas danças do TikTok que eu não reconhecia. Alguém havia usado meu laptop como se fosse seu dispositivo de entretenimento pessoal, então me virei para o meu armário. A porta deslizante estava bem aberta, e dentro minhas roupas eram um desastre. Cabides tortos, jaquetas jogadas sobre caixas de sapatos, um par de vestidos faltando completamente, meu suéter favorito, aquele que eu sempre dobrava na prateleira de cima, havia sumido. Um par de botas havia sido movido do chão para a cama, e o pior de tudo, itens de maquiagem na minha penteadeira estavam borrados e fora do lugar, como se alguém os tivesse testado antes de sair. Minha respiração falhou. Não de medo, mas da profunda e vazia violação que se espalhava pelo meu peito. Alguém havia vivido no meu espaço, dormido, comido, se vestido, tocado meus pertences enquanto eu estava a 2 cidades de distância, ganhando um salário para sustentar uma vida que aparentemente nem era considerada minha para controlar. Liguei para minha mãe imediatamente. Ela atendeu no primeiro toque, a voz irritantemente alegre. Ana, você voltou cedo. Como foi Ouro Preto? Não me preocupei com formalidades, mãe, eu disse, minha voz tensa. Alguém esteve no meu apartamento. Ah! Ela respondeu casualmente como se eu tivesse mencionado o tempo. Sim, era a Bia. Ela precisava de um lugar para ficar por 1 ou 2 noites. Ela e aquele namorado dela tiveram outra grande briga. Senti minha mandíbula apertar. Mãe, você deixou a Bia ficar aqui sem me avisar. Você não estava em casa, ela disse simplesmente. Como se a ausência fosse igual a consentimento. E a Bia estava chorando, completamente desolada. Ela precisava de um lugar seguro. Você não está em casa de qualquer forma. Então, mãe, deixe a Bia usar. Meu aperto no telefone se intensificou. Por que você não me perguntou desta vez? O tom dela ficou mais afiado. Ana, você é muito egoísta. Sua irmã está passando por uma crise. E tudo o que você se importa é com seus móveis, seu laptop. Você é apenas. Não sei o que aconteceu com você desde que você se mudou. O calor subiu pelo meu pescoço. Eu encerrei a ligação antes de dizer algo de que me arrependeria, mas não podia deixar por isso mesmo. Liguei para a Bia em seguida. Ela atendeu com um gemido cansado. E aí o que foi? Você ficou no meu apartamento? Perguntei. Houve uma pausa. Ah, sim. Achei que a mamãe tinha te avisado. Não avisou. Ah, Bia parecia despreocupada, desinteressada. Bem, quer dizer, eu imaginei que você não se importaria. Você não estava usando. E sua cama é muito mais confortável que a minha. Essa última frase foi dita casualmente, como se meu espaço pessoal fosse um recurso comunitário. Bia, eu disse lentement. Você não pode simplesmente usar meu apartamento sem me perguntar. Isso não está certo. Ela suspirou dramaticamente. Ana, relaxa. Mamãe disse que você está sempre trabalhando ou viajando de qualquer forma. Ela disse que você não precisa tanto do lugar. Se está vazio,
Por que eu não posso ficar aqui às vezes? Não é como se você fosse casada ou tivesse filhos, foi dito com uma risada leve. Mas o peso disso esmagou algo dentro de mim. Naquele momento, percebi que minha família não via meu apartamento como meu, eles o viam como uma extensão da casa do Silva, um local satélite que podiam usar sempre que conveniente, um quarto de hóspedes, um depósito, um lugar para passar a noite, o que quer que se adequasse à crise do dia, quando a Bia desligou, oferecendo um despreocupado "te amo". Não fique brava. Eu estava no centro da minha sala de estar, cercada pela bagunça que eles deixaram para trás, e senti minha sensação de posse escorregar como areia entre meus dedos. Minha casa, meu santuário havia sido reduzido a um plano de backup, um lugar pelo qual eu pagava, mas não controlava. Um lugar onde minha ausência era considerada permissão. Pela primeira vez desde que me mudei, um pensamento arrepiante me dominou. Talvez eu não estivesse vivendo independentemente de forma alguma. Talvez eu tivesse apenas realocado o mesmo problema para um novo CEP, e com essa percepção veio algo que eu não sentia desde a infância, um medo profundo e silencioso que sussurrava: isso é apenas o começo. Dirige até a casa dos meus pais com um nó no estômago tão apertado que parecia estar puxando minhas costelas para dentro. A casa deles ficava em um tranquilo subúrbio de Belo Horizonte, o tipo de lugar onde os gramados eram aparados com precisão militar, e as coroas de flores mudavam a cada estação. Estacionei na garagem, olhando por um momento para as janelas que brilhavam quentes contra o sol da tarde, imaginando como uma casa que parecia tão pacífica por fora podia parecer tão sufocante no momento em que você entrava pela porta. Quando entrei, o cheiro me atingiu primeiro: torta de maçã fresca, canela e manteiga derretendo no ar como uma pintura de Van Gogh ganhando vida. Minha mãe adorava assar nos fins de semana, e em qualquer outro dia eu poderia ter encontrado conforto nisso, mas hoje parecia manipulador, como se ela estivesse usando a nostalgia como arma. Meu pai estava na mesa da cozinha lendo o jornal, e minha mãe estava tirando uma torta do forno. As bochechas coradas de orgulho, parecia um daqueles comerciais onde tudo é perfeito. Família, lar, calor. Exceto que nada disso era real. Não hoje. Oi, querida. Minha mãe disse alegremente, colocando a torta na mesa. Quero uma fatia. É a sua favorita. Eu não me sentei, mãe, eu disse, controlando minha voz. Preciso da chave reserva de volta. O sorriso congelou no rosto dela, então se desfez. Ela se virou lentamente, sua expressão mudando de confusão para ofensa, em questão de segundos. O que você acabou de dizer? Engoli em seco. A chave. Eu quero de volta. O cronômetro do forno apitou inutilmente ao fundo, cortando o silêncio. Meu pai abaixou o jornal, carrancudo. Minha mãe colocou uma mão na cintura e me encarou como se eu tivesse acabado de dizer a ela que estava me mudando para outro planeta. Ana, ela disse, a voz se tornando mais aguda. Eu te criei por 29 anos. E agora você está me dizendo que quer que eu devolva a chave da sua casa? Você está agindo como se eu fosse uma estranha. Você entrou no meu apartamento sem perguntar. Eu a lembrei. Você deixou a Bia ficar lá sem me avisar. Você mexeu nas minhas coisas. Mãe, isso não é normal e não está certo. Ela ofegou como se profundamente ferida. Não é normal. Eu sou sua mãe. Tenho todo o direito de verificar minha filha. Eu não bisbilhotei. Eu limpei, cozinhei. Me certifiquei de que você estava comendo. Sinto muito. Eu me importei demais. Aí estava. A virada clássica, a alquimia emocional onde suas violações se transformavam em martírio em segundos. Meu pé se levantou agora, caminhando em nossa direção com passos lentos e deliberados. Ana, sua mãe não quis fazer mal. Você mora sozinha na cidade. Acontecem coisas. É perigoso. Os pais terem uma chave é bom senso. Não se você a usa quando quiser, eu disse. Não se você a dá para a Bia. Não se você trata minha casa como se fosse sua segunda sala de estar. O rosto da minha mãe se contorceu. Nós não tratamos como nada. Nós intercedemos para ajudar. Sempre ajudamos. É isso que a família faz. Ela enxugou as mãos em um pano de prato, de repente tremendo.
lágrimas se formando rapidamente, rápido demais, como se ela tivesse passado anos aperfeiçoando a performance. Não acredito que você está fazendo isso comigo. Ela chorou, a voz falhando. Depois de tudo que sacrifiquei, depois de fazer horas extras para você ter roupas escolares, depois de pagar suas aulas de direção, suas contas de dentista, suas. Ela hesitou dramaticamente antes de continuar. É assim que você me retribui. Me acusando de quê? De me importar demais. O ar engrossou até parecer que eu estava respirando mel. Pesado, lento, pegajoso de culpa. Meu pai se colocou ao lado dela, colocando um braço em seus ombros. Ana, ele disse com um suspiro, não vamos devolver a chave. Meu coração batia forte nos meus ouvidos. O quê? Você me ouviu, ele disse firmemente. Somos seus pais. Precisamos poder verificar você. Se algo acontecer, não podemos simplesmente ficar do lado de fora indefesos. Ter a cave é razoável. Razoável. Eu quase ri. Razoável para quem? Para pais que nunca acreditaram que eu pertencia a mim mesma. Para uma família que pensava que a idade adulta era uma sugestão, não uma realidade. As lágrimas da minha mãe fluíam livremente agora, enquanto ela pressionava a cabeça no ombro do meu pai, a voz abafada. Ela está nos afastando, ela não nos quer mais. Meu pai esfregou as costas dela e balançou a cabeça, desapontado para mim como se eu fosse a irracional. Não vamos devolver a chave, Ana. E isso é final. Senti algo dentro de mim endurecer. Quebrar, talvez. Mas o que quer que fosse, fez minha voz sair calma, estranhamente calma. Então eu vou trocar as fechaduras. A cabeça da minha mãe se ergueu, suas lágrimas pararam instantaneamente, substituídas por uma incredulidade de olhos arregalados. Você não ousaria. Observe-me, eu disse. Por um momento, a sala ficou em silêncio mortal, exceto pelo tic-tac fraco do relógio da cozinha. Minha mãe me encarou como se não me reconhecesse, como se eu tivesse me tornado algo perigoso, ingrato, desleal. Talvez na mente dela eu tivesse me tornado, mas pela primeira vez em anos senti o mais fraco lampejo de poder. Pequeno, frágil, mas real. Não esperei por mais dramas. Não esperei pela culpa, pela manipulação, pelas acusações que eu sabia que se seguiriam. Peguei minha bolsa, virei as costas para suas expressões atônitas e saí de casa sem outra palavra. O cheiro de torta de maçã me seguiu pela porta como um fantasma da família que fingimos ser. Mas eu não olhei para trás, e enquanto eu entrava no meu carro e ligava o motor, um pensamento se repetia silenciosamente, implacavelmente na minha mente. Se eles não respeitarem meus limites de bom grado, eu construirei limites que eles não podem cruzar. Trocar as fechaduras parecia um primeiro suspiro real em meses. Liguei para um chaveiro na mesma noite em que saí da casa dos meus pais, observando do corredor enquanto ele removia a fechadura antiga e instalava uma nova que clicava com uma finalidade satisfatória. Quando ele me entregou o novo conjunto de chaves, 3 cópias, todas minhas, senti um alívio quase infantil, como se tivesse construído uma parede alta o suficiente para finalmente manter o mundo afastado. Nas próximas 3 semanas, tudo ficou quieto, pacífico. Meu apartamento permaneceu exatamente como eu o deixei todas as manhãs, almofadas do sofá intocadas, geladeira sem julgamentos, armário organizado, cama ainda perfeitamente arrumada. Comecei a dormir melhor. Deixava meu laptop na mesa de centro sem me preocupar que alguém pudesse abri-lo. Pela primeira vez desde que me mudei, eu realmente me sentia em casa. Comecei a acreditar, cautelosamente, que talvez o limite que eu havia imposto finalmente estivesse funcionando, mas limites não funcionam em pessoas que se recusam a reconhecê-los. E na minha família, a recusa havia sido uma forma de arte por décadas. Era uma noite de quinta-feira, quando tudo se estilhaçou novamente. Cheguei em casa tarde depois de um longo dia no escritório. Meus ombros doloridos, pálpebras pesadas, desejando nada além de silêncio e comida para a viagem. Quando abri a porta, minha porta protegida com minha fechadura e minha chave, ouvi o zumbido suave da televisão antes mesmo de entrar completamente. Meu coração disparou. As luzes da sala de estar estavam acesas e sentada no meu sofá, com as pernas cruzadas elegantemente,
Uma caneca de chá fumegando na mesa de centro como se ela fosse a dona do lugar, estava minha mãe. Por um momento o mundo inclinou. Agarrei a maçaneta da porta, tonta, tentando entender o impossível. 3 semanas. 3 semanas de paz, despedaçadas em um instante. Mãe, minha voz falhou. Como? Como você entrou aqui? Ela sorriu calorosamente como se esta fosse a surpresa de boas-vindas mais normal. Ah, que bom. Você voltou. Estava começando a me preocupar que você se atrasasse. Ela tomou um gole de seu chá. Camomila. Ela sempre tomava camomila à noite. Não foi isso que eu perguntei. Eu disse, meu peito apertando. Como você entrou? Ela acenou com a mão despreocupadamente como se a logística a aborrecesse. Liguei para o seu proprietário, o Sr. Mendes, claro. Um homem legal. Muito compreensivo. Ela pronunciou compreensivo, como se merecesse aplausos por sua capacidade de encantar. Lô, meu estômago embrulhou. Você ligou para o meu proprietário. Ela assentiu, orgulhosa. Eu disse a ele que estava preocupada porque você não estava atendendo minhas ligações. Eu disse que você estava agindo deprimida ultimamente, trabalhando demais, não saindo do apartamento, que você poderia. Bam! Você sabe? Ela deixou a frase no ar sugestivamente, como se implicasse que eu poderia me machucar. Naturalmente, ele entrou em pânico um pouco. Ele veio verificar. As fechaduras foram trocadas, então ele não tinha mais uma chave. Expliquei que era uma questão de segurança e pedi acesso temporário para que eu pudesse verificar você mesma. Senti-me mal. Mãe, você mentiu. Você disse a ele que eu estava mentalmente instável só para conseguir uma chave. Ela deu de ombros. Não menti. Você tem estado distante e trabalha demais. E você nunca atende rápido o suficiente. Eu me preocupo, Ana. A intuição de uma mãe nunca está errada. Eu a encarei, atordoada. Você manipulou meu proprietário, sussurrei. Você entende o quão problemático isso é? Ela franziu a testa com o meu tom. Ana, por que você está falando tão estranho? Eu sou sua mãe. Se estou preocupada, vou entrar? As fechaduras que você trocou tornaram impossível para eu verificar você. Então, eu resolvi o problema. Mãe, isso é ilegal, eu disse. Minha voz aumentando. Entrar na casa de alguém sem o consentimento é ilegal, mesmo que seja sua família. Ela se levantou agora, ofendida. Ilegal, ilegal, Ana. Estou tentando manter minha filha viva, e você está me citando leis. O calor brilhou atrás dos meus olhos. Eu não estava em perigo. Eu não estava desaparecida. Eu não estava deprimida. Eu só queria privacidade. Privacidade! Ela repetiu, incrédula. Privacidade da sua própria mãe? O que você está escondendo de tão importante? Essa pergunta, afiada, suspeita, pingando de prepotência, me atingiu como um soco. Era a mesma pergunta que ela fazia quando lia meu diário na adolescência. A mesma que ela fazia quando escaneava minhas mensagens, meus registros de chamadas, minha agenda. No mundo dela, querer privacidade era prova de culpa. Dei um passo à frente, mantendo minha voz firme apenas pela força. Mãe, você precisa ir embora. Ela cruzou os braços. Não vou embora até conversarmos sobre isso direito. Não há nada para conversar. Ela me encarou como se eu estivesse sendo irracional. Tenho todo o direito. Não, eu disse mais alto. Você não tem. Os olhos dela se estreitaram. Bem, vamos ver o que seu pai diz. Ela pegou a bolsa, murmurando em português baixo, sobre como eu havia me tornado ingrata, como o individualismo americano havia me corrompido. Como a Bia nunca a trataria dessa maneira. Ela saiu. Mas não antes de me dar um longo olhar de decepção que tentava, como sempre, fazer eu me sentir como se fosse o problema. A porta se fechou atrás dela, minhas pernas ficaram fracas, fiquei no meio da minha sala de estar, o cômodo que ela havia violado novamente, e senti vergonha, raiva e desamparo se misturarem tão violentamente que pensei que desmaiaria. Mas em vez disso, liguei meu laptop, digitei um e-mail para o meu proprietário, um longo, profissional, direto, detalhando que ninguém, nenhum pai, nenhum irmão, nenhum conhecido está autorizado a entrar no meu apartamento. Sob nenhuma circunstância, sem minha permissão por escrito. Copiei o escritório de locação.
Exigi que todas as chaves sobressalentes fossem contabilizadas e protegidas. Solicitei documentação de quem havia recebido acesso temporário e quando cliquei em enviar, minhas mãos tremiam, mas mesmo assim, em algum lugar profundo do meu instinto, eu sabia que não seria suficiente. Minha mãe havia cruzado todos os limites que eu já havia tentado traçar, e cada vez ela encontrava uma nova maneira de contorná-los, como se minha privacidade fosse um quebra-cabeça que ela estava determinada a resolver. Eu só não sabia ainda que o que ela faria a seguir faria tudo o que aconteceu antes parecer benigno. Minha mãe havia parado de respeitar portas trancadas há muito tempo. Agora, ela estava aprendendo a contornar sistemas, regras e pessoas também, e ela não tinha terminado. Eu não queria admitir, mas depois de ver a Bia subindo pela minha janela na câmera, depois de ver minha mãe rasgar minha correspondência e manusear meus pertences como se fossem adereços em seu drama pessoal, algo dentro de mim se quebrou. Eu não conseguia dormir. Não conseguia relaxar em minha própria casa. Cada rangido do prédio tensionava meu corpo, esperando que a maçaneta da porta girasse ou que a porta da varanda deslizasse. Meu apartamento, meu santuário, havia se tornado um palco para suas violações. Então, marquei uma sessão de terapia, não porque queria falar sobre minha família, mas porque precisava que alguém neutro me dissesse se eu estava perdendo a cabeça ou se isso era realmente tão insalubre quanto parecia. Minha terapeuta ouviu em silêncio enquanto eu explicava tudo: as invasões de privacidade na infância, a primeira invasão, a manipulação da chave com o proprietário, a escalada pela janela, a transmissão ao vivo no meu quarto. Quando terminei, ela exalou lentamente e disse duas palavras que mudaram tudo. Isso é emaranhamento. Então ela acrescentou: e profundamente violador. Pisquei para ela. Emaranhamento. Ela assentiu. É quando uma família não tem limites emocionais ou físicos. Quando o pai vê o filho como uma extensão de si mesmo, sua mãe acredita que acesso é igual a amor, ela não reconhece sua autonomia, ela não reconhece sua idade adulta. Mas ela pensa que está ajudando, sussurrei. O controle muitas vezes usa a máscara da preocupação. Ela respondeu gentilmente. Ainda é controle. Algo em mim se desfez dolorosamente como um nó apertado sendo solto. Ela continuou. Ana, você não está segura em sua casa, nem emocionalmente, nem psicologicamente, francamente, nem fisicamente. Se as pessoas estão entrando sem consentimento, você precisa de distância, distância real. Você quer dizer, mudar. Sim, ela disse, e não diga a eles onde. Essa frase se estabeleceu sobre mim como uma verdade que eu sempre soubera, mas nunca ousara imaginar. Não diga a eles onde, porque se soubessem, eles apareceriam, eles sempre apareciam, naquela noite deitada na cama, olhando para um teto que não parecia mais meu. Tomei uma decisão. Abri meu laptop e comecei a procurar apartamentos, não no mesmo complexo, nem mesmo no mesmo bairro. Eu precisava de um lugar seguro, anônimo, onde eles não pudessem encantar ou manipular para entrar, e foi então que encontrei. Um prédio recém-reformado perto da estação central, um arranha-céus com elevadores que exigiam cartão de acesso, equipe de recepção 24 horas por dia, 7 dias por semana e câmeras de corredor a cada 5 metros, um lugar onde ninguém podia entrar sem registrar sua identidade e propósito, um lugar construído para a privacidade, para limites, para novos começos. Marquei uma visita para a manhã seguinte. Caminhar pelo saguão parecia entrar em outro mundo. Pisos de mármore, iluminação quente, um concierge que me cumprimentou pelo nome depois de verificar a identidade. O elevador exigia um cartão de acesso apenas para selecionar um andar. O apartamento em si era pequeno, mas bonito. Janelas altas com vista para a cidade, pisos de madeira, uma cozinha com cheiro de tinta fresca. E segurança. Segurança. A única coisa que eu não sentia há meses. Assinei o contrato de aluguel na hora. Depois vieram os detalhes. Eu não queria que minha família suspeitasse de nada. Então tudo tinha que acontecer silenciosamente. Secretamente, contratei uma empresa de mudanças usando meu e-mail de trabalho. Pré-embalhei os itens menores em caixas depois da meia-noite.
Quando o prédio estava em silêncio, 2 colegas próximos, Mariana e João, se ofereceram para ajudar depois que eu relutantemente confessei o que estava acontecendo. Eles vieram tarde da noite, com moletons e bonés de beisebol. Como se estivéssemos realizando uma operação classificada, empacotamos tudo cuidadosamente, sussurrando. Mesmo que não houvesse ninguém por perto, sua mãe realmente subiu pela janela. João sussurrou enquanto selava uma caixa. Minha irmã. Corrigi. Minha mãe apenas entrou pela porta da frente como sempre faz. Ele balançou a cabeça. Garota, você não está se mudando. Você está escapando. E foi exatamente isso que pareceu. Uma fuga silenciosa. Carregamos as caixas para o caminhão da mudança sob o manto da escuridão. O corredor escuro e vazio às 2 da manhã. Toda a minha vida estava empilhada dentro de um caminhão, indo para o outro lado de Belo Horizonte, antes de trancar a porta pela última vez. Fiquei no meio do apartamento agora vazio. As paredes pareciam nuas, mas de alguma forma pareciam respirar mais fácil sem minhas coisas, como se o próprio espaço estivesse aliviado por eu estar saindo. Limpei as bancadas, varri o chão, limpei os peitoris das janelas. Em parte por hábito, em parte porque não queria pontas soltas, nenhuma evidência, nenhuma razão persistente para minha família acreditar que ainda tinham direitos aqui. Então, coloquei a chave antiga, a arma favorita da minha mãe, dentro de um envelope endereçado ao proprietário, e o deslizei na caixa de correio do prédio. Nenhuma nota, nenhuma explicação, nenhum endereço de correspondência. Quando saí, o ar noturno parecia diferente na minha pele, mais leve, mais nítido, quase elétrico. Entrei no carro do João, e enquanto o complexo encolhia no retrovisor, senti algo que não me permitia sentir há anos. Esperança. Pela primeira vez na minha vida, eu estava indo para um lugar que minha família não podia seguir, não porque eu não os amasse, mas porque amá-los havia se tornado um trabalho em tempo integral que me custou minha paz, minha privacidade, minha autonomia. No meu novo prédio, o porteiro verificou minha identidade, registrou meu nome e me entregou um cartão-chave, elegante, preto e silencioso. Ele apontou para o elevador. Está tudo pronto. Sr. Silva, bem-vinda ao lar. Lar. Um lugar onde ninguém tinha acesso além de mim. Um lugar onde ninguém sabia o número da unidade. Um lugar onde eu finalmente podia expirar e me reconstruir sem ser observada, interrompida ou violada. Enquanto as portas do elevador se fechavam e os números piscavam para cima, andar por andar, eu me permiti imaginar um futuro onde minha vida me pertencesse novamente. Um futuro onde portas trancadas não convidavam à confrontação. Um futuro onde a voz da minha mãe não era a narradora de cada uma das minhas decisões. Eu não sabia ainda, mas desaparecer completamente, silenciosamente, intencionalmente forçaria minha família a uma espiral que eu nunca antecipei. Mas por enquanto, naquele novo apartamento, de pé em uma sala de estar vazia banhada pela luz da cidade, uma verdade ecoava suavemente. Mas poderosamente dentro de mim, eu não fugi. Eu finalmente caminhei em direção a mim mesma, nas primeiras 72 horas no meu novo apartamento. Virei meu telefone para baixo, silenciei as notificações e me permiti dissolver no silêncio. Eu precisava da quietude como oxigênio. Dormia com as 2 portas do quarto trancadas. Acordava lentamente, sem medo de que passos estivessem no meu corredor. Arrumava minha nova cozinha exatamente como queria e sabia que ficaria assim. Foi o período mais calmo e centrado que senti desde a infância. Mas na terceira manhã, quando finalmente peguei meu telefone, a tela acendeu como um incêndio. Ligações perdidas da mãe, do pai, da Bia, números desconhecidos, até vizinhos do meu antigo prédio. 37 ligações perdidas só da minha mãe, 21 da Bia, 8 do pai, um punhado de mensagens de texto frenéticas. Ana, onde você está? Responda agora. Isso não tem graça. Estamos indo aí. E da Bia? Mamãe está surtando. Você precisa parar de ser dramática e mandar mensagem. Então, abaixo disso, uma postagem pública no Facebook. Minha irmã Ana está desaparecida. Por favor, orem para que ela volte para casa. Desaparecida. Desaparecida. A palavra parecia surreal.
como se ela estivesse descrevendo outra pessoa. Mas é claro, a Bia postou isso. O drama era a moeda dela. Abaixei o telefone e inspirei lentamente, tentando me acalmar. Eles não sabiam onde eu morava. Eles não conseguiam me alcançar. Eles não podiam entrar. O pânico que eles estavam experimentando, pânico com o qual eu vivi por anos, era finalmente algo com que eles tinham que lidar sozinhos. Eu não estava preparada para o quão rapidamente isso se transformaria em caos. Quando ninguém ouviu falar de mim por 3 dias, e meu antigo proprietário confirmou que eu não estava mais no apartamento, eles fizeram a única suposição que suas mentes ansiosas e codependentes podiam gerenciar. Eu devia estar em perigo, claro. Nunca lhes ocorreu que eu havia escolhido não atender. Escolha nunca foi algo que eles acreditaram que eu tinha. E foi assim que a tempestade começou. Mais tarde, através de relatórios policiais e um correio de voz muito constrangido do meu pai, eu aprenderia exatamente o que aconteceu. Mas a essência era esta: eles entraram em pânico a ponto de causar um incidente criminoso. Na manhã do 3º dia, mãe, pai e Bia foram de carro até o meu antigo complexo de apartamentos. Eles marcharam direto para a minha antiga porta, esperando entrar e encontrar o quê? Uma pista, um corpo, uma explicação bem escrita do meu paradeiro. Só posso imaginar o choque quando a porta se abriu não para o meu espaço familiar, mas para caixas pertencentes a estranhos. O jovem casal que havia assinado o contrato depois de mim, Bruno e Sofia, estavam desempacotando quando ouviram fortes batidas na porta. Quando abriram, encontraram minha mãe com os olhos arregalados, gritando: "Onde está minha filha? O que vocês fizeram com ela?" Atrás dela, meu pai parecia frenético, e a Bia estava andando de um lado para o outro como um gato enjaulado. Bruno tentou explicar calmamente que eles haviam acabado de se mudar. Mamãe não ouviu. "Este é o apartamento da minha filha." Ela retrucou. "Ela mora aqui. Vamos entrar." Ela empurrou a porta, mas Bruno a bloqueou. Então a Bia, convencida de que era uma detetive júnior, afastou-se do grupo e tentou escalar o corrimão da varanda, assim como ela havia feito na minha casa antes, exceto que desta vez, ela escorregou na borda de metal e acabou pendurada no meio do caminho enquanto gritava para meu pai dar um impulso. Meu pai entrou em pânico, pegou as pernas dela e tentou empurrá-la para cima e para o casal lá dentro. Parecia 2 adultos tentando arrombar a casa deles. Sofia, aterrorizada, ligou para o 190 imediatamente. "Há estranhos tentando forçar a entrada em nosso apartamento. Um está subindo na varanda. Por favor, mandem alguém agora." Enquanto isso, minha mãe continuava batendo na porta, gritando em português e portunhol, exigindo respostas. Ela estava tão convencida de que algo terrível havia acontecido comigo, que não parou por um segundo para considerar que o que ela estava fazendo era um crime de verdade. Quando a polícia chegou, a cena estava tão caótica que eles sacaram suas armas até que todos congelaram no lugar. A Bia desabou em lágrimas no meio da escalada da varanda. Minha mãe começou a gritar com os policiais que eles estavam perdendo tempo enquanto sua filha estava desaparecida e possivelmente ferida. Meu pai continuou tentando explicar que eles não eram criminosos, que eram apenas pais preocupados, mas os policiais não viram pais preocupados. Eles viram 3 adultos tentando arrombar uma residência particular, e legalmente, era exatamente isso. Eles separaram os 3, os interrogaram individualmente e colheram depoimentos dos novos inquilinos, que estavam compreensivelmente abalados. Os policiais não tinham motivos para acreditar em nada do que minha família disse. Eles não tinham provas de que eu já havia morado lá, além de correspondências antigas que encontraram na caixa de saída do prédio. Eventualmente, quando a histeria da minha mãe escalou para um colapso total, um dos policiais tentou acalmá-la e disse: "Senhora, precisamos entrar em contato com sua filha para verificar a segurança dela. Você tem o número de telefone dela?" Minha mãe soluçou que eu não estava atendendo. Então o policial procurou meu nome pelo sistema e ligou para o número de contato de emergência associado ao meu antigo contrato de aluguel, meu celular. Eu estava no meu novo apartamento dobrando panos de prato quando o telefone tocou. Número desconhecido. Normalmente, eu não atendo números desconhecidos, mas algo me impulsionou. Atendi. "Alô? É a Ana Silva." "Sim,
Aqui é o Cabo Rocha, da Polícia Militar de Belo Horizonte. A senhora está segura agora. Meu sangue gelou. Sim, eu disse lentamente. Por quê? Houve vários relatos de sua família afirmando que a senhora pode estar desaparecida ou ferida. Soltei um suspiro. Eu não estou desaparecida. Eu acabei de me mudar. Uma pausa. Então, senhora Silva, sua família está sendo detida por tentar invadir sua antiga residência. Por um momento, não disse nada. Absolutamente nada. Meu cérebro parou entre a incredulidade e uma espécie de previsibilidade sombria e exausta. Claro que eles fizeram. Claro que o pânico deles se transformaria em um espetáculo. Claro que eles violariam os limites tão intensamente que a polícia teria que intervir. Claro, sussurrei. O policial perguntou se eu poderia ir à delegacia para esclarecer a situação. Eu concordei. Mas antes de desligar, ela acrescentou gentilmente: Senhora Silva, apenas para que a senhora saiba, eles estavam muito angustiados, mas o que fizeram é uma ofensa grave. Eu sei, eu disse baixinho. Sempre. Eles simplesmente nunca pensam que se aplica a eles. Quando desliguei, fiquei no meio do meu apartamento impecável e silencioso. As luzes da cidade se estendendo pela janela como estrelas distantes. Por anos eu implorei para que eles vissem meus limites. Por anos eles ignoraram todos eles. Agora, o mundo, a lei, finalmente os estava forçando a parar. E desta vez, eu não era quem estava em pânico. A delegacia de polícia estava mais silenciosa do que eu esperava. Não silenciosa. Telefones tocavam ocasionalmente. Portas abriam e fechavam. Policiais se moviam rapidamente pelos corredores. Mas mais silenciosa do que o caos que nos havia levado até lá, uma recepcionista me direcionou para uma pequena sala de conferências onde um oficial esperava. Quando entrei, a primeira coisa que vi foi minha mãe. Ela estava sentada à mesa, os ombros tremendo, a máscara borrada em manchas irregulares pelo rosto. Meu pai estava sentado rigidamente ao lado dela, a mandíbula travada, as mãos tão firmemente unidas que seus nós dos dedos estavam brancos. Bia andava de um lado para o outro no canto como uma criança inquieta, com os braços cruzados, os olhos desviando de mim. No momento em que minha mãe me viu, ela desabou em novas lágrimas. Ana, ela chorou, a voz estridente com um tipo de desespero que parecia ensaiado. Se você não tivesse desaparecido, nada disso teria acontecido. Você sabe o que passamos nestes últimos dias. Pensamos que você poderia ter sido. A voz dela falhou e ela cobriu a boca dramaticamente. Não me movi em direção a ela, não a abracei, não pedi desculpas. Pela primeira vez na minha vida, recusei-me a me dobrar à sua tempestade emocional. Em vez disso, sentei-me do outro lado da mesa, com as costas retas, calma, firme. A policial que havia me ligado, Cabo Rocha, estava de lado, observando de perto. Minha mãe estendeu a mão pela mesa como se fosse pegar a minha. Mas eu a afastei antes que ela pudesse me tocar. O rosto dela se desfez com a rejeição. Ana, ela disse novamente, mais suave. Se você não tivesse fugido de casa, não teríamos acabado assim? Não estaríamos aqui se você não tivesse desaparecido sem nos contar nada. Eu exalei lentamente. Mãe, eu disse, a voz controlada. Eu não desapareci. Eu me mudei, e a polícia teve que se envolver porque vocês tentaram invadir o apartamento de outra pessoa. Meu pai bufou de frustração. Pensamos que você foi sequestrada. O que deveríamos fazer? Você ignorou todas as ligações e você ignorou todos os limites. Eu corrigi. Bia revirou os olhos. Podemos não agir como se você fosse alguma vítima indefesa. Você transformou isso em um grande problema sem motivo. Mamãe estava preocupada. Eu estava preocupada. Virei-me para ela, minha expressão inabalável. Você subiu na varanda de alguém. Bia, você poderia ter sido presa. Ela zombou? Talvez, se você não se escondesse como uma criminosa, nada disso teria acontecido. Foi quando a Cabo Rocha interveio. Na verdade, ela disse firmemente, olhando para cada um deles nos olhos. Acínio A. Silva não fez nada de errado. Mudar-se sem informar a família não é um crime. A tentativa de entrada em uma residência que não é mais sua propriedade legal, no entanto, é. Meus pais se enrijeceram. No Brasil, continuou a Cabo Rocha.
O direito de privacidade de um adulto supera os laços familiares. Sempre, o que vocês fizeram hoje poderia ter resultado em acusações. Minha mãe piscou rapidamente. Mas somos família, não é? Isso não anula a lei, disse a policial. O silêncio caiu sobre a mesa, pesado, tenso e finalmente honesto. Inclinei-me para a frente, cruzando as mãos. Estamos aqui por causa das escolhas que vocês fizeram, não por causa das minhas. E não vamos sair até abordarmos a verdade, toda ela. O queixo da minha mãe tremeu, Ana. Não fale comigo como se eu fosse. Você leu minhas correspondências, eu disse. Ela congelou. Você abriu minhas embalagens. Você entrou na minha casa sem permissão. Várias vezes. Minha voz permaneceu nivelada. Você deu minha chave à Bia. Você a deixou usar meu espaço enquanto eu estava fora. Ela transmitiu ao vivo no meu quarto como se fosse dela. Bia ficou vermelha, foi só por diversão. Era o meu quarto, eu disse. Meu espaço privado. E você não tinha o direito. Meu pai pigarreou. Ana, estávamos tentando cuidar de você. Você está sozinha na cidade. Você sabia de tudo. Eu o interrompi. Você os observou violar meu espaço e não fez nada para impedir. Os olhos dele caíram. Os lábios da minha mãe tremeram. Somos seus pais. Precisamos saber que você está segura. Estar segura, eu disse baixinho. Requer ter uma casa onde ninguém invade, incluindo a família. Seus rostos mudaram. Choque primeiro, depois incredulidade, depois um pânico defensivo que não tinha para onde ir, sem a capacidade de me culpar ou dominar, eles não sabiam como responder. Meu silêncio havia criado algo desconhecido para eles. Responsabilidade, então eu continuei. Aqui estão os limites. Se vocês quiserem permanecer na minha vida, eu disse. Estes não são negociáveis. Minha mãe se inclinou para trás como se estivesse se preparando para o impacto. Bia suspirou alto. Meu pai se forçou a sentar mais ereto. Primeiro, eu disse, ninguém terá meu novo endereço, nunca. A menos que eu escolha dá-lo. Os olhos da minha mãe se arregalaram. Ana. Segundo, continuei. Nós só nos encontraremos em locais públicos ou na casa de vocês, nunca na minha. Meu pai franziu a testa. Isso parece extremo. Eu o ignorei. E terceiro, vocês não entrarão em nenhum espaço físico ou digital meu sem permissão explícita. Isso inclui apartamentos, correspondências, contas, mensagens, mídias sociais, tudo. Bia zombou. Que drama. Se estes forem violados, eu disse uniformemente, cortarei o contato completamente, sem argumentos, sem explicações, sem desculpas. O ambiente ficou completamente imóvel. Minha mãe me encarou como se estivesse vendo uma estranha, alguém que ela não conseguia controlar, alguém que havia escapado do aperto que ela mantivera por décadas. A voz dela saiu pequena. Ana, você mudou. Finalmente, respondi. A Cabo Rocha colocou um documento na mesa. Um simples acordo por escrito delineando os limites que havíamos discutido, um compromisso de privacidade familiar, ela chamou, não legalmente vinculativo, mas poderoso o suficiente para formalizar o que foi dito. Meus pais trocaram olhares, divididos entre indignação e medo, mas o medo venceu. Medo de me perder. Medo de perder a ilusão de proximidade que eles alegavam valorizar. Um por um eles assinaram. Primeiro meu pai, com o rosto tenso, depois minha mãe, com as mãos tremendo, depois a Bia, revirando os olhos, mas assinando de qualquer forma. Quando os papéis voltaram para mim na mesa, todas as 3 assinaturas brilhando em tinta preta, algo dentro de mim se soltou como um nó desfeito pela primeira vez na minha vida. Minha mãe olhou para mim atordoada. Nunca pensei que você falaria conosco assim. Nunca pensei que teria que fazê-lo, eu disse. E pela primeira vez na vida, observei-os sentados à minha frente sem poder, apenas com as consequências. 14 meses depois, a cidade lá fora, da minha janela, não parece mais algo que eu tenho que sobreviver. Parece algo em que finalmente consigo viver. O horizonte de Belo Horizonte brilha contra a parede de vidro do meu apartamento. Cada luz piscando como uma afirmação silenciosa de que fiz a escolha certa, que cada limite doloroso que estabeleci foi um passo para respirar livremente novamente.
Meu novo prédio é calmo, estável, previsível. Nenhuma chave inesperada girando nas fechaduras. Nenhuma sombra pairando perto da minha porta. Nenhuma voz chamando meu nome de dentro da minha própria sala de estar. Apenas eu, meu espaço e uma vida se desenrolando em um ritmo que pertence apenas a mim. As manhãs são diferentes agora. Eu estendo meu tapete de yoga na varanda, antes que o sol se levante completamente sobre as montanhas. Eu me alongo, respiro, seguro, solto. A terapia me ensinou a voltar para o meu corpo depois de anos sendo esticada pelas vontades de outras pessoas. Eu escrevo em um diário agora sem medo de alguém folhear as páginas. Eu faço compras sem ouvir a voz da Carmen na minha cabeça, criticando cada item. Minha casa é silenciosa. Mas o silêncio não é mais sufocante. É restaurador. O trabalho floresceu de uma forma que eu nunca esperei. Minha equipe confia em mim. Meus designs finalmente estão sendo reconhecidos e, pela primeira vez, sinto que tenho uma comunidade construída por escolha, e não por obrigação. Fiz amigos de verdade, pessoas que batem antes de entrar em qualquer espaço, pessoas que perguntam em vez de presumir. Pessoas que conhecem a versão de mim que existiu apenas depois que escapei da versão que minha família tentou esculpir. Até minha terapeuta disse uma vez, meio brincando: Ana, você não está mais sobrevivendo à sua vida. Você a está escrevendo. Quanto à minha família, nosso relacionamento se ajustou a algo estranho, mas funcional, como um membro que um dia quebrou e cicatrizou, mas não na mesma forma. Nos vemos talvez 1 ou 2 vezes por mês, em uma cafeteria tranquila perto da estação central, um lugar público, terreno neutro. Minha mãe não pede mais meu endereço, ela não pega meu telefone nem comenta o que eu como. Ela senta à minha frente com uma espécie de respeito cauteloso, como alguém visitando uma exposição de museu marcada "não toque". Meu pai também suavizou. Ele fala menos, ouve mais, e embora nunca diga as palavras em voz alta, sei que ele entende agora que o amor não é uma justificativa para a posse, e a Bia, minha irmã selvagem, dramática e que ignorava limites, mudou de maneiras que eu nunca imaginei. O constrangimento que ela sentiu depois de ser questionada pela polícia pareceu chocá-la e levá-la à idade adulta. Ela começou a trabalhar meio período em um estúdio de fotografia, aceitando trabalhos freelance, aprendendo o que significa conquistar algo, em vez de ter isso entregue a ela. Ela ainda reclama, ainda compartilha demais nas redes sociais, ainda revira os olhos dramaticamente demais, mas não invade mais minha vida como se fosse um direito herdado. Alguns dias, ela até pede desculpas de forma desajeitada, em meias frases que se perdem, antes de chegar às palavras desculpa. Mas é algo e esse algo é suficiente. Nossos encontros são mais curtos agora, mais leves, ainda estranhos, ainda imperfeitos, mas não mais envoltos na teia pegajosa de controle e culpa que me sufocou por anos. Minha mãe uma vez sussurrou por cima da xícara de café: "Sinto falta dos dias em que você era pequena e precisava de mim." Eu tomei meu café com leite lentamente e respondi: "Você ainda pode estar na minha vida, só não na minha casa." Ela assentiu, não com alegria, mas com compreensão. Às vezes a cura se parece com isso, e em algum momento daquele longo e tranquilo ano, percebi algo profundo. Eu ainda os amo, mas também me amo. E essas duas verdades podem coexistir ao mesmo tempo. Você pode amar sua família e ainda precisar de uma porta trancada. Você pode se importar profundamente com eles, enquanto também protege as partes de si mesma que eles nunca deveriam ter lhe dado. Limites não são punições, são convites. Eles dizem: se você quer estar na minha vida, aqui está como fazer isso sem me quebrar. Então, aqui está a lição que quero deixar com você. Seja quem for, de onde estiver assistindo, sua paz não é egoísta, sua privacidade não é desrespeito. Seus limites são a ponte, não a barreira para relacionamentos mais saudáveis. Qualquer um que te ama aprenderá a te encontrar lá. Hoje à noite, enquanto estou em frente ao meu apartamento, o lugar onde minha vida finalmente parece minha, seguro minha chave na mão. O metal está quente da minha palma, o peso familiar e reconfortante. Eu a deslizo na fechadura, ouvindo o clique suave que se tornou meu som favorito no mundo. Então abro a porta. Pela primeira vez na minha vida, entro em um lar onde ninguém pode me seguir,
a menos que eu os convide, e isso, mais do que tudo, é o que a liberdade significa.